Olá pessoal, boa tarde. Só para lembrar para vocês que daqui a 5 minutos a gente vai estar começando o nosso webinar de Business Intelligence. Para quem não tinha entrado, meu nome é Marcos Abelon, sou da empresa W5 e já já a gente começa. Fiquem aí que já já eu estou de volta. Boa tarde pessoal. Vamos começar o nosso webinar aqui sobre o ITDA. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que a gente vai levar mais ou menos de 30 a 40 minutos para fazer o webinar e depois a gente vai abrir para perguntas. Quem que já quiser ir deixando a sua pergunta aí escrita e vai se lembrando durante a apresentação, é mais fácil para depois a gente já ler e já ir respondendo, né? Se eu conseguir ver a pergunta e responder durante a apresentação, eu já faço, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Se alguém não estiver me ouvindo ou tiver com problemas aí, vocês podem escrever aí para saber, tá? Então vamos lá. Eu trabalho na empresa W5, é uma empresa que foi fundada em 2003, a gente tem 30 colaboradores, a sede é em São Paulo. A gente, até 2009, aproximadamente, era uma empresa de consultoria, a gente fazia desenvolvimento e projetos de BI, e a partir de 2009 a gente decidiu fazer produtos. Quando a gente desenvolveu produtos, na época a gente não sabia bem qual iam ser os produtos, mas a gente tinha duas linhas que a gente atuava, que era desenvolvimento de software e BI. Então a gente decidiu fazer uma ferramenta de BI, de construção de dashboards, que é o TDA, e também a gente partiu numa linha para desenvolver produtos para prefeituras. A gente fez algumas parcerias e a gente desenvolveu basicamente 5 produtos, que é portal de transparência, BI, nota fiscal eletrônica, sistema de ouvidoria para o cidadão reclamar com a prefeitura, carta de serviço, ou seja, uma série de produtos ligados ao segmento público. E em todos esses produtos, hoje a gente tem um BI associado por trás para visualizar as informações para os gerentes, os secretários, os prefeitos, visualizarem essa informação de maneira mais ágil, né? A gente também tem soluções de mobilidade, a gente fez alguns produtos na área de mobile, né, de celulares, que é o Pagyon e o Iconet, que é uma rede social corporativa e uma wallet de pagamentos virtuais, né? A gente tem algumas parcerias, esses são alguns parceiros que a gente trabalha hoje. A Amazon é um grande parceiro nosso, porque toda essa solução que vocês estão vendo aí, dessas prefeituras, hoje são mais ou menos 100 prefeituras que a gente atua no estado de São Paulo, que usam a nossa solução, elas estão toda essa informação está armazenada na nuvem da Amazon, e isso a gente começou a utilizar essa nuvem em 2009, quando a Amazon em si não estava nem no Brasil, ela ainda estava, a gente utilizava a nuvem dos Estados Unidos, e a gente começou essa trajetória e nos ajudou muito, porque a gente passou a utilizar, a aumentar os nossos serviços na Amazon de acordo com quantas mais prefeituras a gente colocava dentro da solução. Então, nesse lado foi muito bom para a gente, porque a gente conseguiu não ter um parque de servidores, de serviços dentro da empresa, e sim a gente foi alugando isso da Amazon de acordo com a necessidade, né? Hoje a gente tem mais de 70 servidores de utilização que a gente utiliza esses serviços na Amazon, que seria impossível a gente ter isso internamente, né? Mas vamos lá, vamos para a nossa apresentação aqui do TDA. Então, rapidamente, assim, o que é um dashboard, né? É um painel de visualização de dados que ajuda no entendimento da informação. Ou seja, tem gente que prefere gráficos, tem gente que prefere grids, tem gente que prefere gauges, ou seja, não existe um certo e um errado nisso, mas basicamente o dashboard é algo que rapidamente eu consigo visualizar a informação e nos ajuda nesse processo. Quando a gente vai para um cenário tradicional de BI, né? O que é isso? A gente tem aqui do lado em azul as fontes de dados, que podem ser diversas, a gente passa por essa engrenagem aí que leva essa construção
para um banco que a gente chama de Data Warehouse, e depois aqui na frente você tem ferramentas de análise de visualização para o usuário final, que podem ser as mais diversas, né? Quando a gente construiu a ferramenta, o que a gente queria com o TDA era uma ferramenta que a gente pudesse tanto acessar os bancos transacionais, como caso a empresa tivesse um data warehouse. Então, sendo um banco de dados, o TDA acessa para visualizar essa informação. E muita gente questiona, nossa, mas e nos bancos tradicionais, né, nos bancos transacionais, não é um problema para a performance. Na verdade, isso tudo depende. Eu acho que existe muito mais um estigma do passado, onde existia uma restrição de hardware muito maior, uma restrição de bancos de dados. Hoje os bancos são muito mais modernos, os servidores são muito mais potentes. Então, a gente tem tido bastante sucesso em acessar diretamente o dado no banco, diretamente no banco transacional. Mas, de qualquer maneira, se essa solução não cabe, sempre se pode criar uma tabela agregada, um data warehouse para melhorar essa performance. Quando a gente fala de dashboards, basicamente no mercado eles se dividem em 3 grandes grupos, o que a gente chama de dashboards executivos, que são os dashboards de mais alto nível para uma camada mais alta na organização, onde eles vão ver basicamente KPIs, vão ver grandes indicadores, percentuais, de percentual de vendas em relação à meta, percentual de alcance, percentual de devoluções, e depois você parte para o que eles chamam de dashboards gerenciais, que são quando você começa a fazer análises mais detalhadas. Então, eu quero ver por categoria, por grupo, por bairro, por estrutura de cliente, qualquer dimensão que a gente chama, que você vai querer fazer uma análise mais detalhada. E, por fim, você tem os dashboards operacionais, que é quando você vai no menor nível de detalhe. Ou seja, eu estou mostrando a informação no seu menor nível. O que a gente queria é conseguir, com uma ferramenta, a gente construir esses dashboards, porque no fundo eles são iguais, a informação é a mesma que esses 3 dashboards acessam, a diferença entre eles é o nível de agregação. Quando você está mais alto na organização, você vê informação mais agregada, né, por ano, você vê os KPIs, e quando você vai descendo na organização, essa informação vai se abrindo até chegar no grão, né, que a gente chama que é o menor nível da informação. Mas no fundo a informação é a mesma e você pode construir dashboards para todos os níveis, né? O que é o TDA? TDA basicamente é uma ferramenta que te ajuda na criação desses dashboards. Ele acessa o banco de dados através de comandos SQL, que a gente constrói nas visões para acessar os dados, e como saída dá um formato de visualização que você escolhe, gráficos, gadgets, grids, mapas. Ou seja, tem uma série de templates, tem mais de 300 tipos de saídas que você escolhe na ferramenta que você vai mostrar a informação de uma maneira mais fácil para o usuário final. Quando a gente fala de dashboards que a gente gosta de atender, a gente quer atender dashboards, construir dashboards que eu chamo de dashboards simples, que é o que o usuário entende e facilmente ele não precisa ser treinado para utilizar. Ou seja, a gente, quando construiu a ferramenta, o que a gente queria era isso, que construir dashboards que o usuário final não precisasse de treinamentos muito pesados, como esse, por exemplo, essa comparação de um dashboard de avião, para ser utilizado. Então, rapidamente, hoje, com treinamentos muito rápidos, eu digo assim, de minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, a gente consegue treinar o usuário final na utilização da informação. Porque a informação em si, normalmente o usuário já conhece. Eu não preciso explicar para ele o que é venda, o que é venda líquida, venda da nota, eu não preciso explicar isso para ele, né? Então, esse é o nosso objetivo com o TDA. Quando eu falo de gráficos, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. O que a gente tem? Tá vendo, gráficos que a gente mistura gauges e grids, e gauges e gráficos. Você pode misturar grids também, ou seja, você pode compor a informação e no mesmo dashboard ter tanto a informação mais agregada como a mais detalhada. Então, você pode misturar isso da maneira que você desejar. E você pode ir sofisticando esses dashboards. E a gente tem clientes nos mais diversos segmentos de indústrias, serviços, prefeituras, como eu disse, né? A gente tem, hoje é o nosso grande potencial de clientes são essas prefeituras.
onde a gente tem produtos tanto para o cidadão, quanto que são portais abertos, que eu vou mostrar para vocês, como produtos internos que exigem login para os secretários, para os diretores, para os prefeitos, né? Você constrói isso na ferramenta, se você vai querer que teu portal seja aberto, que qualquer um pode visualizar, ou você quer uma restrição de segurança de visualização. Né? Esse caso tem mapas, ou seja, todos esses são controles que você escolhe na visualização da informação. Tá? O limite disso, que a gente sempre fala, é o que eles chamam de informações em TVs ou indicadores à vista, que a gente tem, eu peguei esse exemplo, é uma empresa uma distribuidora, né, uma transportadora de logística, que ela, depois de utilizar o TDA por 2, 3 anos, ela decidiu expor todos os dashboards que ela tinha internamente nas áreas para visualização. Então, hoje tem umas 10 TVs espalhadas pela organização que ficam mostrando esses dashboards. Você pode configurar o tempo de atualização de cada dessa informação, e tem na área comercial, na área de finanças, na área de vendas, na logística, no pessoal que monta as rotas de carga, que é o limite disso. Eu sempre digo que isso é mais bonito do que prático. Chegar nisso, o mais importante não é mostrar o indicador, é criar uma cultura interna que as pessoas entendam o que são cada um desses indicadores e como melhorá-los. Esse é o grande desafio. Não é a parte técnica, não é a parte tecnológica, é que cada um, como vocês estão vendo nessa TV aí, que tem uma série de indicadores, série de reloginhos, as pessoas que estão olhando para eles entenderem como melhorar. O que eu tenho que fazer para melhorar esses indicadores? Que esse é o segredo de quando você faz uma solução de BI, que é justamente para isso. Eu estou mostrando dados para tomada de decisão mais eficiente, né? E eles mostram, eles têm até esse televisão que eu gosto de mostrar, que fica lá na operação, onde os caminhões são transportados, onde eles mostram qual é o caminhão que tem que ser trocado os pneus, quantos minutos ele tem que ficar disponível, ou seja, é um dashboard bem operacional, que se usa no meio dos caminhões, e depois que eles trocam, eles entram no sistema, fazem a atualização desse dado e automaticamente reflete nesse painel essa atualização automática para eles verem o que eles têm que fazer em seguida. Tá? Isso é o que eu chamo de um dashboard operacional. Poderia até não ser considerado o que a gente chama de BI clássico, mas, no fundo, eu gosto de chamar de BI tudo que é usado para o usuário melhorar a decisão e o trabalho dele. Né? Quando a gente fala de modelos de implementação da ferramenta do TDA, ela pode ser tanto instalada no cliente, acessando os dados do cliente, como ela pode ser instalada na nuvem, acessando os dados que estão na nuvem, ou um modelo misto, que é o modelo que a gente usa para as prefeituras, que é os dados estão no cliente, a gente toda noite captura esse dado para a nuvem da Amazon, e os portais o TDA está instalado na nuvem para a visualização dessa informação. Tá? Então, tem uma série de clientes, eu coloquei mais aí para vocês verem que tem clientes de todos os segmentos, né? Telefônica, distribuidora, empresa de impostos, empresa que faz bolos, tem de todos os tamanhos e segmentos, né? Tem um banco, Opportunity. A gente tem parceiros que utilizam a ferramenta para integrar aos seus sistemas, para oferecer soluções integradas aos seus sistemas, né, como se fosse uma solução white label, e a gente tem uma série de prefeituras, aí são algumas bastante conhecidas para vocês terem uma ideia da solução. Eu vou sair agora e ir para o browser para mostrar para vocês a solução. Né? Então, eu vou começar. Tá todo mundo vendo, né, o browser, né? Então, eu estou no browser, eu entrei com a ferramenta. O que a gente está mostrando, né? Você configura o dashboard que você quer abrir, então, nesse momento, ele abriu um dashboard, se conectou aos bancos de dados, trouxe a informação e mostrou para o usuário, né? O dashboard, basicamente, se vocês olharem, o que a gente tenta com a ferramenta é que para o usuário final seja muito simples de utilizar. Então, o que o usuário, vocês vão ver que não tem toolbar, não tem grandes botões aqui para o usuário
mexer. O que o usuário tem é uma área de filtro aqui em cima, onde ele pode filtrar essa informação e clicar filtrar e vai atualizar o dashboard. E ele pode fazer isso tanto clicando aqui em cima nessa área de filtro e atualizando o gráfico, como clicando diretamente no gráfico para atualizar as informações, que vai atualizar o painel aqui embaixo. Quando você clica, ele atualiza esses painéis e esse gráfico aqui embaixo, né? Então, essa é uma maneira que a gente... Aqui em cima tem um menu, que ele é montado de acordo com o nível de segurança do usuário. Então, aparece para o usuário somente o que ele pode ver. E, rapidamente, a gente tem segurança de 2 níveis. Tanto eu visualizo ou não visualizo a informação, como eu vejo ou não vejo um dashboard, ou duas pessoas podem ver o mesmo dashboard, só que com filtros diferentes. Então, enquanto um usuário tem um filtro e só vê a filial 1, outro usuário pode ver o estado Alagoas, por exemplo, né? Você pode configurar esses níveis de perfil, de acesso, para os usuários, tá? Então, se vocês forem olhar, de novo, esse é outro dashboard que tem outros filtros aqui em cima e tem os gráficos associados a ele, né? Tudo aqui nesse menu que vocês vão ver são dashboards diferentes, tá? Cada um foi ligado a uma base de dados e configurado esse painel de visualização. Uma coisa interessante a mostrar é que cada uma dessas visões, ela é independente do banco de dados, ou seja, essa pode estar indo numa base A, que está num banco de dados, por exemplo, SQL Server, e esse outro gráfico pode estar indo numa base de recursos humanos que está em Oracle, né? Você pode utilizar o TDA para juntar dados de diferentes sistemas e ter uma visualização única para o usuário final. Então, esse é um exemplo que a gente usa como demo, é um portal aberto, qualquer um que colocar esse link aqui, rj.w5tda.com.br/demo, vai entrar nisso, está disponível, são dados fictícios, vocês podem acessar à vontade. Eu vou mostrar outras soluções que a gente tem do segmento público. Então, esse aqui, por exemplo, é um portal de BI, tá? Que é de Taubaté, que é um portal interno. Então, esse é um portal que exige login. Então, quando eu entro aqui, aparece que eu estou logado como administrador, né? Não é qualquer um que consegue entrar nessa tela. Então, a gente tem um menu aqui em cima, mas isso não aparece para os usuários, aparece para mim, porque sou administrador, mas para o usuário aparece esse menu. Quando a gente construiu isso, a solução antiga nossa, até um ano atrás, mais ou menos, o menu ficava aqui em cima, aí o Ministério Público entrou com uma ação contra os prefeitos, pedindo que a informação tinha que estar disponível rapidamente num painel inicial. Então, a gente trocou isso e deixou esse menu disponível rapidamente na tela de informação. Cada um desses painéis é um painel diferente. Então, se eu entro aqui, por exemplo, em planejamento estratégico, uma coisa interessante aqui, antes de eu olhar esse detalhe, é que se vocês olharem aqui em cima, tá vendo? Nesse resumo tem a atualização do portal, né? Dia 7/11 às 6h58 da manhã. Isso é uma informação real, é o dado de produção, que toda noite a gente carrega essa informação dessas 100 prefeituras e joga para os servidores da Amazon, tá? A gente captura essa informação que está lá no cliente, sobe, monta toda a infraestrutura na Amazon e oferece isso 24/7 tanto para os clientes como para os cidadãos. A grande vantagem disso é que o cliente não precisa ter nenhuma infraestrutura, né? O que a gente acaba vendendo para o cliente é um serviço de utilização. Para vocês terem uma ideia, em termos de dados, hoje a gente sobe mais ou menos entre 500 e 700 GB de dados por dia para os servidores da Amazon, né? Que seria impossível a gente conseguir ter esse crescimento local, né? Então, por isso, uma grande virtude de utilização da nuvem. Vou abrir aqui, por exemplo, esse planejamento estratégico que mostra os planos de governo e o detalhe dele. Eu posso voltar aqui para a tela inicial e querer ver a parte de ensino, então como está sendo aplicado. Isso é uma parte importante que, se vocês olharam ali, de obrigações constitucionais, que as prefeituras elas têm obrigação de gastar 25% em educação,
15% em saúde. Então, esse painel foi construído para que o prefeito possa olhar isso e tomar ação de fazer mais investimento ou não nessas áreas, né? O sistema de tomada de decisão real. Tem, por exemplo, aqui a área de recursos humanos, onde mostra quantos foram admitidos e demitidos. Tem um cliente que está falando que o áudio não está bom. Eu queria saber se está melhor agora, se há algum problema de internet, alguma coisa. Se vocês puderem escrever aí se está tudo bem com o áudio, né? Se alguém tiver problema, me avisa para saber se é algum problema daqui. Ok? Então, essa é a parte, esse dashboard aqui que mostra admitidos e demitidos. Então, o prefeito consegue ter na mão por cargo, por local de trabalho, por regime, ou seja, foi como a gente construiu esses painéis, né? A ferramenta permite construir todos esses tipos. Você consegue ver os admitidos e demitidos por mês. É até interessante de ver isso, porque algumas prefeituras que a gente olhava no ano anterior, né, em 2017, no auge da crise, a gente via que tinha muito mais demissões que contratações, né? Foi um ano bem difícil de algumas prefeituras de trabalhar. Então, esses painéis servem para você conseguir ver a informação em tempo real do que está acontecendo. A gente sempre tem o dado D-1, né, nesses casos, mas se vocês estiverem acessando diretamente os dados de vocês, vocês têm a informação em tempo real. Aqui é um outro exemplo que eu gosto de mostrar, porque é um portal aberto, então esse é o site de entrada. Se vocês entram, é uma cidade, a Praia Grande, que é um cliente. Se vocês entrarem aqui em portal de transparência, ele acesse o portal de transparência, ele sai da área da prefeitura e vai para o nosso portal na Amazon, onde o cidadão tem acesso a toda essa informação. Tá vendo? Enquanto a prefeitura que a gente estava olhando de Taubaté tinha a carga às 7 da manhã, né? A prefeitura da Praia Grande, por exemplo, carregou às 3h35 da manhã, né? Que ela enviou os dados. E, de novo, essa é a informação para o cidadão. Então, se o cidadão quer ver sobre recursos humanos e quer saber onde estão os servidores públicos, ele consegue ver por secretaria, secretarias que estão aqui. Então, tem, por exemplo, Secretaria de Trânsito, tem 130 pessoas. Eu posso clicar nessa secretaria e ele vai atualizar o dado aqui do lado. Então, se eu clico em Secretaria de Transporte ou Secretaria, se vocês estão olhando, isso está em tempo real, né? Que a gente está acessando o banco de dados todo ele, e se você clica aqui, ele mostra aqui embaixo, perdão, que eu cliquei, ele mostra aqui embaixo quem são esses 5 diretores, quanto eles ganham, salário líquido, bruto, quanto ganham os motoristas. Você consegue ter um acesso, quanto ganha o secretário de trânsito da prefeitura de Praia Grande. Você consegue, essa é uma lei, né, nacional que os órgãos públicos têm que divulgar a informação, se recebem dinheiro do governo, tem que divulgar a informação para o cidadão, né? Então, com esse portal, a gente consegue fazer isso. A gente aplica isso para todos os nossos produtos. Então, por exemplo, se a gente vem, esse aqui é o de nota fiscal eletrônica, um sistema que a gente tem em algumas cidades. Então, por exemplo, essa é a prefeitura de Caieiras, onde a gente tem também o TDA, a ferramenta aplicada nesse sistema de nota fiscal para ver quem faz o serviço fora, os maiores prestadores, os tomadores, ou seja, você monta esses painéis da maneira que você quiser, né? Os filtros. Por último, o último que eu vou mostrar aqui é um sistema de ouvidoria que roda em algumas cidades, que permite que o cidadão liga para a prefeitura reclamando ou pedindo segunda via, e aqui a gente consegue ter um painel, que eu gosto de mostrar esse painel, porque é um painel que mostra bastante informação para o usuário final, né? Então, ele consegue fazer aqui tem o ano passado, tá? Então, você consegue ver quantas chamadas os cidadãos fazem por mês nessa prefeitura, 2.000 em média por mês, por canal, por secretaria, por bairro. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma análise aqui na Praia Grande das chamadas que tem no Canto do Forte, eu consigo clicar diretamente no bairro e ele vai me atualizar o painel inteiro com essa informação. Então, nesse tipo de painel, onde você coloca várias dimensões e permite o clique, né, esse filtro entre todas as dimensões, você dá uma ferramenta muito potente para o usuário para visualizar
a informação de diversas análises, né? Então, por exemplo, se eu estou lá na Praia Grande e eu quero ver os buracos em via pública, eu clico aqui e eu vou ver a informação de quantas chamadas teve de buracos em via pública na Praia Grande nesse período que eu escolhi. Ou seja, o usuário tem infinitos relatórios que ele consegue fazer com um painel único, tá? Inclusive, você consegue ver quais foram resolvidos ou não estão para resolver ainda. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, esse é o TDA. Para você. Perguntaram se os dados são abertos. Eu também consigo ver tudo no portal da transparência? Boa pergunta, né? Estamos entrando no mundo Brasil. Na verdade, não. O portal de transparência hoje é um subset de toda a informação que o prefeito vê. Eu vou te mostrar um exemplo simples de porquê, e você vai entender já. Por exemplo, o prefeito ele tem acesso, por exemplo, de recursos humanos, né? Para o cidadão, o único que o cidadão consegue ver é onde estão as pessoas, quanto elas ganham, em que área elas estão e o cargo delas. Para o prefeito, tem muito mais informação, por exemplo, ela vê os admitidos e demitidos, que não é uma informação relevante para o cidadão vê a última foto. Mas o prefeito quer ver os admitidos e demitidos, ele quer ver eventos da folha. Aqui você consegue ver item a item da folha de pagamento do Olerite de todos os funcionários públicos dessa prefeitura, que não é uma informação aberta, né? Porque a gente mostra o salário do cargo, que é o que a Justiça falou que o portal tinha que divulgar, que era o salário aberto, mas não item a item do salário. Teto municipal, que é um problema que a gente já ouviu muito na TV, que tem gente na prefeitura que ganha mais que o prefeito, e é proibido por lei, então tem um painel aqui que mostra, não é relevante para o cidadão, e tem aqui o perfil que mostra todo um cenário do servidor público, dos funcionários da prefeitura, mostrando por sexo, por escolaridade, é todo um perfil de detalhamento que a prefeitura quer. O que a lei diz é que a gente tem um painel de olhar de informações que ele vem crescendo em termos de disponibilidade para o usuário final muito nos últimos 10 anos, que a gente, desde 2010, cada vez mais a lei exige que se mostre mais para o cidadão, mas com um limite de justiça, de segredo, porque acaba mostrando informação não relevante. Mas hoje a lei diz que se o cidadão quiser, você tem uma área, esse é o que a gente chama de portal ativo, né, que é o que mostra, mas você tem uma área que é obrigatória aqui, o ESIC, que isso está na lei, que se você quiser alguma informação que não está aqui, você pode pedir para a prefeitura, e a prefeitura, qualquer órgão público, né, qualquer órgão que recebe dinheiro do governo, Petrobras, qualquer entidade que recebe dinheiro do governo, tem até 20 dias para te responder. Então, se eu quero saber quem são os professores de ciências que tem no bairro tal e o horário de trabalho dele, ou os médicos, ortopedistas, eu posso pedir isso para a prefeitura e a prefeitura é obrigada a te fornecer essa informação, tá? Mas com o tempo, uma coisa que eu poderia te dizer é que daqui a 20 anos, 30 anos, vai ter um portal só. Toda a informação vai ser pública e disponível, que para o cidadão, eu acho que a gente tem direito de saber onde estão gastando o nosso dinheiro. Se eu não respondi, você escreve aí e a gente continua. Eu tento responder depois. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. O que acontecia com essa nossa solução é que muitos clientes queriam que uma solução 100% na nuvem, eles não queriam ter nada, porque hoje, nessa solução de prefeituras, eu contrato a nuvem e eu disponibilizo essa solução final para os clientes. O que os clientes queriam era uma solução que eles pudessem subir o dado deles e ter uma solução de BI onde eles pudessem construir de uma maneira muito mais ágil, que a gente faz hoje, as soluções. Então, com isso, a gente criou um produto que a gente chama de ITDA, que hoje vai nascer nos próximos meses aí como uma solução independente do TDA, mas que muito provavelmente na próxima versão ele esteja também dentro da própria ferramenta ITDA e seja um produto único. Qual é a diferença do ITDA? O ITDA, como ele funciona? Primeiro que tem um módulo de carregar o teu dado para nuvem, né? O que é isso?
Eu vou explicar mais para frente, mas basicamente é você pegar um universo de informações que você tem aí no teu ambiente e subir ele para a nuvem que a gente tem essa área para o ITDA na Amazon. Depois, uma vez que você subiu isso para a nuvem, você com linguagem natural, que é aquela linguagem que você pede, me mostre as vendas, você escreve a consulta que você quer para te trazer essa informação. A gente partiu para isso, para facilitar para o usuário final que ele possa acessar mais facilmente os dados. Com isso, a gente abre a solução para mais gente poder pedir a informação. A outra parte da solução é insights inteligentes, que eu vou detalhar, mas basicamente é mostrar algoritmos que vão mostrar coisas que o usuário não pediu, mas que a gente roda e tenta mostrar para o usuário para ajudar ele. E por fim, essa solução roda tanto na web, que eu vou mostrar, como ela pode ser utilizada utilizando o WhatsApp, né, que é uma coisa que eu diria que é o grande, quando a gente mostra essa solução, é o grande chamariz aí, porque dá uma liberdade para a pessoa estar no seu celular e poder consultar essa informação em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Por que a gente escolheu a Amazon, né? Esse slide podia estar antes, mas como eu expliquei, primeiro que quando a gente começou a solução, a gente nem sabia o produto que a gente ia fazer. Então a gente começou pequeno e lançou a primeira versão do produto e a gente não sabia quantas prefeituras a gente ia conseguir atender. Então, a gente foi crescendo nos servidores da Amazon de acordo com a necessidade. Como a gente pagava por hora, e paga até hoje, a grande vantagem disso é que a gente podia levantar e construir e destruir servidores para os nossos testes, para a nossa produção, na medida da necessidade. Com o tempo, uma coisa que a gente percebeu é que a Amazon começou a disponibilizar mais serviços, mais possibilidades que nos ajudam hoje a melhorar a solução. Então, o Amazon EC2, que são a partir dos servidores que a gente tem, como eu falei, são mais de 70. Toda essa parte de Amazon S3 e Glacier, tem vários produtos aí que a gente usa para backups, para armazenamento, para guardar informação, fotos, os arquivos que se sobem para a nuvem, a gente guarda nessa Amazon S3, o banco de dados da Amazon, o RDS, para guardar os dados e a gente poder fazer as consultas, e o SNS, que a gente usa bastante para enviar notificações, enviar e-mails para a solução. Então, hoje a Amazon para a gente é um grande parceiro, porque eu consigo utilizar os serviços na medida da necessidade e pagar pelo uso, né, que é uma grande virtude que a gente vê nessa solução, né? A gente já, o pessoal não gosta de ouvir isso, mas a gente já fez incursões em outros data centers e a gente sempre volta para a Amazon porque realmente o serviço que eles prestam é muito bom. Eu sou um patrocinador aí grande, que eu gosto de falar isso, porque realmente é assim, se tem dúvida aí e vai para a Amazon, porque vocês vão ver que o serviço é bom. Então, assim, voltando para a minha solução, que está na Amazon, então, quando a gente... O primeiro passo é, do lado do cliente, subir esses dados. Então, do lado do cliente, ele tem que definir esses arquivos que ele quer subir. Então, os arquivos podem ser arquivos CSV, arquivos texto ou arquivos Excel, colunares, que ele vai, através de uma tela nossa ou através de um script nosso, subir esse dado para a AWS. Tá? Isso é uma operação que o cliente tem que fazer, ele pode deixar do lado, ou ele pode entrar numa página web e subir esse dado. Uma das configurações que a gente faz é como é que a gente tem que carregar esse dado para dentro da infraestrutura. O que significa isso? O cliente pode falar, são os tipos de carga, ele pode falar que a carga é full. O que significa? Toda vez que eu deleta o que tem aí e eu vou sempre te mandar a carga total. Então, a gente pega o arquivo total e põe. Ou pode ser incremental. O cliente pode me mandar um ano, pode me mandar um mês, pode me mandar um dia. Ele determina como é que ele vai querer fazer. Então, ele pode fazer uma carga incremental por dia ou por mês.
O que significa? Vai me mandar 3 meses, eu vou deletar esses 3 meses do arquivo, né, que eu tenho e carregar os dados do cliente. Tá? Ou esse add no final, que é o que o cliente me mandar, eu vou adicionando. Eu não faço restrição nenhuma, não faço cálculo, eu vou colocando na base. Então, esses são os tipos de carga, né? Aí, o que acontece? Uma vez que o cliente sobe, vocês vão ver que tem um homenzinho aí no computador, que é a parte manual. Então, uma vez que carregou, do nosso lado, a gente tem que configurar isso junto com o cliente para fazer uma mínima configuração para entender o que é esse arquivo que está vindo. Então, basicamente, eu vou abrir aqui, a gente faz uma configuração de dimensões e indicadores. Nas dimensões, a gente configura quais são as dimensões de tempo, os plurais da dimensão, gêneros, alias, como o usuário quer chamar isso, e nos indicadores tem um pouquinho mais, que ele vai definir o tipo de agregação, se o indicador é somável, se é contável, se é uma média, qual é a natureza dele, se é uma quantidade, se é valores, se tem decimais. E uma coisa super importante, que eu diria que é o mais importante do indicador, que é se quanto mais ele é melhor ou pior. Então, se eu estou em vendas, quanto mais é melhor, quando eu estou em devoluções, pior, quando eu estou em manifestações de cidadão, por exemplo, quanto mais é pior. Então, a gente precisa saber disso para depois mostrar os indicadores falando se eles estão crescendo, se isso é bom ou ruim. Então, a gente faz essa configuração inicial no primeiro arquivo que vocês enviarem e, uma vez configurado, o cliente pode ir mandando esses arquivos que vai carregando e isso vai ser traduzido na nossa base em dimensões e indicadores. Depois que a gente fez essa configuração e está disponível para o usuário, o que a gente tem? A gente fez um mecanismo de linguagem natural, onde, basicamente, o que a gente faz a gente não é um bot, onde vai responder qualquer consulta, não é uma inteligência artificial que vai responder qualquer coisa que o usuário, mas tem padrões, a gente definiu padrões de pedir dimensões, indicadores, filtros para o usuário final, controlar toda a parte de acentuações e caracteres especiais para o usuário não ter que se preocupar com isso, o usuário poder fazer rankings, pedir os melhores, os piores, os maiores, o principal, agregações de tempo, por exemplo, pedir ano, mês, bimestre, ano atual, mês atual e salvar isso na consulta, para que quando ele abra novamente o mês atual vai ser sempre o mês que está corrente. Ou seja, tem uma série de inteligências que a gente faz nessa linguagem natural para ajudar o usuário a pedir a consulta de uma maneira mais fácil. Tá? Uma vez que a gente tem isso, o usuário vai pedir a consulta. O terceiro passo disso são os insights. O que são os insights? São análises, algoritmos que a gente roda em cima do que o usuário pediu para oferecer para o usuário mais do que ele pediu e mostrar coisas que às vezes seria mais difícil ele ver. A gente faz algumas análises hoje, as análises que a gente faz são análises temporais, como a gente sabe as dimensões de tempo, se você pede um ano, eu posso fazer comparações com anos anteriores, mostrar evoluções. Um algoritmo de recência para mostrar quem você vem, quem é o que a gente chama de fiéis, infiéis, novos e perdidos. Basicamente, o que é? Fiel é quem comprou nos 2 anos, infiel é quem deixou de comprar, novo é quem só comprou esse ano, não comprou no anterior, e perdido quer dizer que nos últimos anos você perdeu esse cliente. Em algum momento na tua base ele comprou, mas no último período que você pediu ele não comprou. Que às vezes é um algoritmo difícil de fazer, né? O usuário tem dificuldade. Então, o que a ferramenta tenta é entregar isso automaticamente para vocês. Ranking, fazer rapidamente quem são os maiores e os piores, fazer uma distribuição de média, de saber naquele indicador que eu estou pedindo, por exemplo, por vendedor, saber qual é a média dos vendedores, saber os que estão acima e abaixo dessa média e como eles estão distribuídos. E um diagrama de Venn, que são um diagrama de bolas, para visualizar a informação de uma maneira mais fácil de conjunto, né? Para que com vários conjuntos a ferramenta consegue cruzar esses conjuntos e mostrar isso de uma maneira mais fácil para vocês. E comparativos, né, naturais entre uma dimensão e outra, entre um bairro e outro, entre um vendedor e outro. Todos esses algoritmos são os que a gente tem hoje. Uma das coisas que a gente quer trabalhar cada vez mais nesses tipos de análise, nesses insights, porque a gente acredita que esses insights são o que dão uma potência muito grande à ferramenta, e a gente está aberto a
qualquer cliente que queira nos pedir um insight, a gente vai analisar com carinho para incorporar ele na ferramenta. Bem, as interfaces de acesso. Eu vou passar rápido, porque são características, depois vocês têm acesso, mas tem uma interface web, onde eu tenho um login, eu posso consultar diversos universos, eu tenho linguagem natural, a ferramenta escolhe o melhor tipo de gráfico, mas o usuário pode trocar. Ele pode exportar para Excel, ou para CSV, ou uma imagem ou um PDF. A gente, na primeira versão, ele vai poder fazer o pedido das consultas por voz e teclas de função, que é uma coisa que no segmento público essa parte de acessibilidade é muito forte, então a gente quer facilitar isso para quem tem alguma dificuldade ou que a ferramenta possa ser usada. A parte de insights e essa parte de criação de dashboard. Então, a interface web oferece isso. O WhatsApp, por quê? Porque hoje é a maior ferramenta de comunicação que tem no Brasil, em alguns países não, mas aqui no Brasil é uma ferramenta muito utilizada. E a gente, como é uma linguagem natural de texto, né, que você pede o que você, a informação que você quer, a gente acredita que é fácil, através disso, o usuário pedir essa informação no WhatsApp. Então, por isso que a gente decidiu isso, né? E tudo via de comandos. Como o WhatsApp é uma interface texto pura, você escreve o que você quer e ele vai tentar traduzir esse comando. Aqui estão alguns exemplos, eu vou passar, eu deixei na apresentação, mas eu vou mostrar agora o ITDA para vocês, né? Então, como é que funciona? É um portal web, né? Que eu vou fechar aqui, porque ele vai trazer uma consulta que eu já fiz, mas basicamente como é que funciona? Você tem aqui os universos que você subiu, que você tem autorização, e cada usuário se loga através do seu usuário, né? E tem que ter, para usar o WhatsApp, tem que informar o celular, e aí você pode usar. Então aqui tem os meus universos, eu vou pegar esse de vendas, que é uma distribuidora de produtos de purina, né? De produtos para cachorro e cão, desculpa, cachorro e gato. E o que a gente tem aqui? Uma vez que a gente subiu esse universo, vocês vão ver aqui as dimensões. Então tem aqui ano, mês, vendedor, supervisor, grupo, tem as dimensões que ele tem acesso e aqui os indicadores, venda, peso líquido e reais por quilo. Então, o que eu posso? Eu aqui nesse meu texto, eu posso vir aqui e falar, eu quero ver as vendas 2018. Então, quando eu escrevo isso, ele vai para a ferramenta. Peraí, eu já tinha uma consulta, deixa eu começar. Se eu escrevo vendas 2018, né, o que ele vai? Ele vai no banco e me traz essa, você vendeu em 2018 9 milhões, né? Aqui do lado, vocês vão ver que estão os insights, então a lista dos insights fica aqui do lado. Então, tá vendo? Ele me mostra, ele faz uma comparação por total, né, de vendas de janeiro a março, que é a base que eu tenho, e por média, uma comparação com o ano anterior. Vocês veem que vocês não tiveram que pedir o outro ano, ele fez essa comparação, vocês podem ver que o percentual, tanto de média como do total, é muito parecido, ou seja, a venda deve ser bastante linear no tempo. Aqui do lado, tem outros insights. Então, ele faz um comparativo para mostrar nos últimos anos. Então, ele mostra os últimos 5 anos de venda. Ele mostra por mês, do mês atual e o mês anterior com as respectivas médias. E ele mostra aqui quem são os maiores meses do ano. Então, isso é natural. Se eu vier e falar, eu quero ver isso por supervisor, ou posso escrever aqui na frente por supervisor, ou eu posso escrever só por supervisor, né? Então, ele vai fazer essa análise, vai me trazer aqui na tela quem são os supervisores, então o Pascoal, a Cássio, essa informação, e aqui do lado, vocês vão ver que tem tanto a informação temporal, que é aquela que a gente viu, como começa a surgir uma outra análise aqui, que é essa de média, então ele mostra aqui quem é a média, então eu vou ler rápido só para mostrar um exemplo, que a média de venda dos supervisores foi 1.900.000, e eles estão 80% abaixo de 2017. Então, bem mal, né? Mostra quem é o maior supervisor e quem é o menor supervisor. E nessa média aqui, ele vai mostrar quem são os supervisores que estão acima da média e quanto eles representam esse ano e o ano anterior, e aqui os que estão abaixo da média
e o total de 5 supervisores. Essa é uma das análises que ele faz. Se eu quiser saber quem são esses 3 supervisores, aqui do lado vocês vão ver essas análises falando, olha, os 3 supervisores estão acima da média, os que estão abaixo da média, e ele sempre vai tentar fazer um Pareto, que é uma análise também que ele faz para saber quais os supervisores, nesse caso, porque é a dimensão que eu pedi, que compõe mais ou menos 80% das vendas. Então, essa é a segunda análise, e essa de recência, que ele mostra aqui os novos, os fiéis e os infiéis. Nesse caso, mostra que os supervisores todos são fiéis, venderam tanto ano passado quanto nesse ano, tá? Acho que mais aqui para baixo, eu teria aqui ó, os top 10 e os bottom 10, é outra análise. E aqui em cima, o que eu posso fazer? Eu posso tanto escolher um supervisor que eu tenho, então, por exemplo, eu posso apagar isso, não quer dizer que eu apaguei a consulta, mas eu posso querer fazer um drill down. Eu posso vir aqui e falar assim, eu quero ver as vendas do Pascoal. Então, se eu só escrever Pascoal, ele vai entender que é um supervisor e vai me trazer as vendas do Pascoal. Eu posso... E como é que eu posso ir fazendo isso? Eu posso ir descendo... desculpa, eu posso vir aqui e falar assim, que eu quero as vendas por vendedor e eu quero somente de uma linha de produto que eu conheço que chama catch-all. Então, quando eu escrevo isso, o sistema processa essa informação, constrói no servidor e traz aqui quem são os vendedores, né? Vocês vão ver, está escrito aqui, ó, vendas por vendedor no ano 2018 da família Catchall e supervisor Pascoal. Apesar de eu não ter informado isso, ele busca isso no banco de dados e traz essa informação, né? Eu poderia escolher uma coisa interessante que tem, é um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, esse Leonardo Scaramal, eu posso vir aqui e falar assim, que eu quero só o Leonardo. É permitido na ferramenta vocês criarem alias. Aqui no título vocês vão ver que ele colocou Leonardo Scaramal. Mas vocês podem criar alias para simplificar. Então, se eu tenho na minha base lá está escrito Petrobras, Petróleo Brasileiro, não sei o que, eu posso chamar de PET e quando eu escrever aqui vendas PET, ele vai saber que é desse cliente. Eu posso a qualquer momento voltar na consulta anterior, então eu tenho uma tecla de função aqui, ou essa setinha aqui, eu volto no Pascoal, e eu posso falar que eu quero, por exemplo, o Leonardo eu quero, por exemplo, eu quero os 5 maiores clientes do Leonardo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando e descendo, ele vai no banco, vai descendo nessa consulta. A qualquer momento eu posso dar um F2, que é uma tecla, e reiniciar a minha consulta, tá? Que é esse botãozinho que tem aqui de reiniciar, eu posso clicar nesse botão e começar uma nova consulta. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que tá vendo? Ele vai mostrar aqui os 5 maiores clientes e coloca aqui, ó, vendas dos top 5 clientes no ano de 2008, Salvar, Catchall, Leonardo Scaramal, né? Eu poderia, tá vendo? Esse RVC também tem um filtro, então eu poderia vir aqui em cima e falar, eu só quero RVC, que tem um alias para ele. Então eu sei que RVC na minha base é esse cliente. Então eu já filtrei esse cliente. E eu posso ir descendo, chegar, por exemplo, eu quero ver isso por produto, né? Ou seja, se vocês olharem, eu posso subir e descer na minha base da maneira que eu quiser, né? A qualquer momento eu posso. E uma coisa interessante é que a todo momento aqui do lado está sendo montada esses novos fiéis e infiéis dessa base que eu estou, com esses filtros que eu estou. Essas análises de média, de ranking, quem são os maiores produtos e os menores produtos, feitas de acordo com essa consulta que eu estou principal aqui na tela, tá? Eu posso, que mais coisa eu posso fazer? Eu posso salvar essa consulta e chamar de RVC, por exemplo. Então eu escrevo aqui salvar, ele automaticamente vai salvar essa consulta. Então se amanhã eu estou aqui na tela e eu escrevo vendas 2018, eu começo uma nova consulta, certo? E em algum momento você fala, putz, você tem as vendas do RVC, eu posso vir aqui escrever RVC, que é o nome da minha consulta, e automaticamente ele vai rodar essa consulta para vocês com os dados atualizados e mostrar esses dados na tela, tá? Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, mas como o tempo passa, eu vou vir aqui, né, que vocês estão vendo ele aqui na tela, se ele desbloquear.
Então, o que que tem aqui, né? Eu venho aqui, tá vendo que tem um aplicativo ITDA, que é tá ligada nessa minha base, né? Então, uma coisa interessante é que eu trabalho no WhatsApp através de comandos. Esse mesmo comando que eu dou aqui é o comando que eu posso dar ali na tela para vocês. Então, tá vendo que quando eu escrevi comandos aqui, ele me mostrou, ó, você pode realizar os seguintes comandos, onde estou, trocar o universo. Esse mesmo comando eu posso rodar aqui na tela, eu posso escrever onde estou e ele vai trazer a mesma informação, a interface é a mesma para você, perdão, né, comandos que eu rodei lá. Essa mesma informação que roda aqui vai mostrar, a interface é a mesma, tanto para usar no WhatsApp como na tela web, tá? Então, se eu vim aqui e escrever onde estou, vocês se lembram que a gente estava naquela consulta da RVC, que fazia... Então ele vem aqui e mostra, ó, vendas por produto, em ano 2018, cliente RVC, família Cat, e ele traz aqui uma imagem com as vendas desses produtos, com esse filtro todo que vocês tinham. Vocês podem pedir os insights, vocês podem visualizar essa informação, mas o que eu queria montar para vocês é que eu posso vir aqui no... Eu vou escrever com o teclado, que é mais rápido. Eu posso escrever reiniciar e começar uma nova consulta, tá? Então, eu vou tirar o teclado. E eu poderia vir aqui na tela e fazer a mesma consulta que eu fiz lá. Eu posso fazer no WhatsApp. Então, eu posso colocar vendas 2018, eu posso falar que eu quero isso daqui por supervisor, que é o que a gente tinha feito. E a gente pode ser mais rápido aqui, né? Então, se eu já quero ir para um direto, eu posso falar assim, eu quero as vendas do Pascoal por vendedor da família Ketchal. Então, ele vai rodar e vocês vão vendo que ele sempre vai trazendo aqui um gráfico, né? Uma imagem com essa informação aqui no WhatsApp. Como o WhatsApp é uma interface texto, o que eu trago é uma imagem. Essa mesma imagem vai trazer a imagem que está na tela, vai trazer o gráfico, vai trazer o que está na tela. Mas via grid é mais fácil de visualizar rapidamente, vocês conseguem ver, tá vendo? Ele te mostra vendas, o percentual e as vendas acumuladas. Da mesma maneira que eu fiz lá, eu posso vir aqui e falar que eu quero ver, eu estou no vendedor, né? Então, eu posso vir aqui e falar que eu quero ver as vendas do Leonardo, eu quero ver os 5 maiores clientes do Leonardo. Vai no servidor, processa e traz a informação aqui. Da mesma maneira, essas vendas do Leonardo, eu posso vir aqui e salvar. Então, eu vou chamar Leo 5+. Então, eu salvei essa consulta. Essa consulta que eu fiz, né, que é as vendas se a gente olhar aqui, as vendas dos 5 maiores clientes de Ketchal, do Pascoal e do Leonardo, certo? Se eu vir na web, como eu estou logado com o mesmo usuário e eu escrever vendas aqui, ele vai processar essa consulta e ele vai trazer exatamente a mesma consulta que eu estava no celular. Então, agora que eu estou vendo esse daqui, eu posso filtrar, falar assim, eu quero ver só esse cliente, eu quero ver só RVC. Então, eu quero filtrar, eu quero saber quanto foi as vendas da RVC nesse RVC, isso. Tá por produto, né? Tá por produto, né? Eu posso vir aqui no WhatsApp, vou vir aqui no WhatsApp para vocês verem, e se eu escrever onde estou, ele vai me mostrar a última consulta que eu executei. Então, eu posso preparar essa consulta na web e depois visualizar ela no celular. Tá? Então, eu vou ter a mesma consulta num formato de grid, os produtos dessa consulta que eu fiz. Tá? Uma coisa interessante aqui é que eu posso fazer consultas, ou seja, o WhatsApp ele passa a ser uma interface de visualização como eu tenho na web. Lembrando que tem a restrição de estar numa interface texto, né? Mas eu consigo fazer esses comandos. Então, por exemplo, se amanhã eu quero ver RVC, ele automaticamente vai rodar a consulta e me trazer aquela consulta que a gente tinha salvo aqui, tá? E se eu rodar Austral, eu não sei o que é essa consulta, pode ser uma consulta de outro universo que eu tenho, tá? Só uma última coisa, todas essas consultas que eu tenho, eu
eu posso salvar elas, eu posso trocar o tipo de gráfico aqui, então tem uma série de tipos de gráfico que o usuário pode, se ele quiser, ele pode trocar esses tipos de gráfico, e ele pode salvar essa informação e construir o seu dashboard, que fica aqui, nessa areazinha aqui, que ele pode construir o dashboard com as informações que ele quiser, inclusive misturando universos. Então, se eu tenho mais de um universo aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, nesse ouvidoria, e ele vai abrir uma outra aba aqui com outro universo de informação. Que se vocês vão olhar aqui, ó, eu tenho manifestações. O que eu posso manifestações? Eu posso falar assim, eu quero as manifestações de 2017 por bairro que vieram via web. É outro universo de informações que eu visualizo, né? De novo, ele vai construir isso, me mostrar essa informação. E se tiver muitos dados, ele vai automaticamente gerar uma planilha Excel para vocês, ele não vai trazer para a tela, tá? E eu tenho essas análises desse universo que eu pedi, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, voltando aqui, o que é o ITDA? Tem esses 4 processos. O usuário carrega esse dado para a nuvem, a gente configura ele, é a única intervenção manual que a gente tem. Depois, via linguagem natural, o usuário faz consultas, faz esses algoritmos inteligentes para processar essa informação e mostrar, e o usuário pode consultar isso tanto web como via WhatsApp. Tá? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria agradecer tanto a Amazon quanto a presença de vocês, e estou à disposição para responder se tiver alguma dúvida, alguma resposta aí. Tem perguntas? Se alguém quiser fazer uma pergunta, vocês têm 2 minutos. Porque a gente está super... Eu falei mais do que deveria, como sempre. Bem, como? Bem, o meu e-mail, para quem quiser, tem alguma dúvida aí, está aí na tela, marcos@w5solutions.com.br. Vocês podem me mandar um e-mail, pedir informações, ou a gente está à disposição, se vocês quiserem fazer algum protótipo, se vocês tiverem alguma base de dados que vocês queiram ver nessa solução, vocês podem me mandar que a gente disponibiliza para acesso de vocês. Ok? Tirando, é possível ler dados de um banco que esteja na Amazon? Sim. Tudo isso que vocês estão vendo aqui das prefeituras está na Amazon. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, cadê? Isso aqui, tanto do que todos esses dados de todas essas prefeituras estão num banco na Amazon. A gente utiliza SQL Server e MySQL, e todas essas consultas que vocês estão vendo em tempo real estão acessando os dados que estão na Amazon. Tudo isso que eu mostrei do ITDA, no fundo, é um banco que a gente transforma do dado que vocês enviam em texto ou Excel, a gente sobe esse dado e está num banco de dados na nuvem. Então, a gente está acessando diretamente esse banco assim. Mais alguma pergunta? Bem, pessoal, aí está meu e-mail. Se vocês quiserem, estou à disposição para ajudar vocês nessa tomada de decisão melhor. E agradeço a todos e muito obrigado.